Em fundo azul escuro, brilho circular branco ilumina o centro da tela. Letras e números misturados e em conjunto passam pela tela e desaparecem. Surge no centro letras minúsculas, o futuro da internet. Mulher toca tela de celular com os dedos. Garoto joga game de tiro em computador. Mulher loira faz selfie com celular. Dedos tocam tela de tablet. Tablet em floresta. GPS em carro mostra mapa em sua tela. Garota joga game em tablet. Homem e garoto utilizam a internet em computadores. Acho que ninguém tem dúvida hoje em dia da importância do acesso à internet para as pessoas. Aquele que não tem acesso hoje é um excluído Nilo Pasquale, digitalmente. superintendente Isso de regulação e implica planejamento da Anatel. em uma série de problemas, né? Inclusive de cidadania, né? Quando você fala de governo eletrônico, acesso a serviços públicos, esse tipo de coisa. Então nós temos uma realidade de alta tecnologia, Fabrício de Mota, conectividade. advogado especialista em direito digital. E isso acaba gerando uma preocupação, sobretudo para o Estado, de querer proteger o cidadão. A gente está em torno de 80% da população brasileira acessando a internet. Não quer dizer que são pessoas que têm um acesso exclusivo para elas, aí varia muito, né, de acessos domiciliares, acessos Wi-Fi, pessoal que usa internet essencialmente pelo celular. As pessoas querem banda larga, principalmente pelo celular. Então, ele foi o mecanismo indutor da inclusão da população. Então, ao mesmo tempo que se impulsiona a tecnologia, deve-se trazer também as salvaguardas necessárias para a proteção do indivíduo nesse novo ambiente, que é o ambiente digital. A importância da tecnologia para a integração e inserção social Tiago Tobias, é porque a integração traz a conectividade entre as pessoas. E a inserção social gera oportunidade. Por exemplo, você olha nas periferias do país, o jovem só pode ter inserção social pelo futebol ou pela música. Hoje, com a tecnologia, ele pode desenvolver uma startup, ele pode gerar soluções para a sua comunidade e pode facilmente acessar conhecimentos do mundo todo. Os processos de inovação e de desenvolvimento, eles Carlos Lopes, se tornam doutor em sociologia, acelerados e, ao mesmo tempo, para os indivíduos, há um nível também de aceleração, que gera problemas, como a ansiedade informacional ou uma necessidade, muitas vezes, que se cria de estar conectado. A própria tecnologia que facilita a vida do cidadão, ela também aumenta os riscos de invasão ou de exposição da sua privacidade. Será que o cidadão tem noção do que é a privacidade? No momento que a pessoa tira a selfie, coloca o check-in de onde ela está, e muitas pessoas me perguntam, professor, como que eu faço para não vazar nude? Eu respondo, é fácil, não tira nude. Então, se as pessoas querem ter privacidade, elas têm que ter a noção clara que a privacidade começa pelo comportamento pessoal. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito o futuro da internet. Abaixo dele, escrito no retângulo azul, Lei Geral de Proteção de Dados. Mão feminina com unhas pintadas de lilás manuseia um mouse de computador. Carolina Morales, vice-presidente da Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Pessoal? Dado pessoal, conforme o viés da lei, é todo dado que você consegue identificar uma pessoa ou pode vir a identificar essa pessoa, né? Então, por exemplo, o nome, o RG, o CPF, o endereço daquela pessoa, e por muitas vezes esses dados de uma forma cruzada, ela faz com que você entenda quem é aquele indivíduo. A gente tem que se perguntar também, a quem serve essa tecnologia? A quais interesses? A quais projetos elas estão vinculados do ponto de vista da inclusão ou da exclusão ou apropriação da informação, né, como um direito fundamental, sem que meus dados pessoais possam ser apropriados e sejam vendidos, sejam comercializados sem eu saber. Se nós fôssemos pensar aqui, quais são os grandes recursos que Regina nós conhecemos Cantelli, historicamente? especialista em Big Data. O mais presente, o que vem mais rapidamente para nós é o petróleo. Não é? O petróleo como sendo um recurso que mudou até a geopolítica mundial. Então, quando a gente está dizendo que o dado é o novo petróleo, nós estamos dizendo nessa magnitude. Quer dizer, o dado hoje, ele pode estar mudando a forma como o mundo se distribui, certo? Como a riqueza é distribuída no mundo, como a economia no mundo se comporta. Porque com os seus dados é possível se determinar gostos, preferências, é possível se determinar a quantidade de produto que tem que ser fabricado. Quantas pessoas gostam de uma camisa de tal cor, feito com tal tecido? Eu posso prever a minha produção se eu conheço os gostos e preferências dos cidadãos. Então tem uma parte totalmente benéfica ao se obter dados de titulares cidadãos. O que eu não posso? Obter dados excessivos que tirem a privacidade de cada um de nós. Há uma série de comportamentos que são praticados através da internet,
com o uso desse instrumento de tecnologia que não tem um respaldo, não tem uma previsibilidade no ordenamento jurídico, especialmente no ordenamento jurídico penal, criminal. Isso gera dificuldades em função da incapacidade do Estado de solucionar esses problemas. Criamos pela primeira vez uma lei geral que trata da proteção de dados pessoais. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito glossário. Abaixo dele, no retângulo azul, perseguição cibernética. Perseguir alguém pela internet. Vingança pornográfica. Publicação de fotos íntimas sem autorização. A perseguição, o stalking, né, o cyberstalking. Não há uma previsibilidade específica sobre esse tipo de conduta. Uma que recentemente se tornou crime, a vingança pornográfica. Imagine você que a internet existe desde 1995, internet comercialmente falando, 95, 96, ou seja, uma profusão de acesso e comercialização do serviço, e só agora, em 2018, foi que houve a previsão do legislador brasileiro para imaginar uma conduta como a vingança pornográfica. A própria internet vai revelando sua dupla face, porque ela também serve como um esconderijo, como uma caverna digital, né, em que alguns se escondem. Então, de certa forma, do jeito que existem as máscaras nas relações sociais, existem aquelas máscaras que são colocadas nas redes sociais. Portanto, ela expressa o que a sociedade é do ponto de vista assim, da cultura instituída, mas também ela faz com que apareçam novos tipos de manifestação cultural. Que o Brasil precisa enfrentar essa discussão, atualizar a sua legislação e de forma técnica, de forma adequada, porque ainda tem isso. Conseguimos criar os tipos penais, mas fazemos isso de forma errada. Ou seja, mais insegurança jurídica, mais impunidade e menos justiça social. Quando nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e ela entra em vigor, em princípio, em agosto de 2020, nós esperamos que essa lei possa definir uma série de aspectos, não só educativos, mas também de punição àqueles que venham a expor dados indevidos de titulares. Quem são os titulares? Cidadãos brasileiros, como todos nós. E aquele meio digital, ele armazena os seus dados? Ele tem que garantir, por exemplo, que você possa a qualquer dia, a qualquer hora, voltar naquele portal ou voltar naquele aplicativo e fazer a exclusão completa dos seus dados. Ou que você possa a qualquer momento entrar naquele portal, naquele aplicativo e fazer a alteração dos seus dados. Quando nós hoje consideramos a preocupação quanto à questão de proteção de dados, se inclui não somente nome, CPF, endereço, mas também se inclui preferência política, preferência sexual e quaisquer outras informações, como, por exemplo, aqueles dados médicos e até aquele tal documento que nós hoje fornecemos de alguns lugares, onde parte desses documentos são registrados, fotografias são tiradas, daquelas recepções de prédios, serão objeto também de proteção de informações. Portanto, quem precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Toda e qualquer pessoa jurídica que possa vir a ter acesso à sua informação como cidadão. Outra questão que a lei traz é a portabilidade dos seus dados. Então, isso é muito usual para as empresas de telefonia, né? Hoje se usa muito, né? Você quer sair de uma operadora e transferir essa operação para uma outra fornecedora de serviços de telefonia. Então, garantir um transporte seguro desses dados de uma base, de uma empresa para outra, sem nenhum tipo de intermediação, de uma forma que seus dados não vazem nessa operação. No momento que essas informações pessoais possam ser coletadas indevidamente e dados podem vir a ser expostos, empresas poderão ser punidas por conta disso. A ordem de até 50 milhões de reais por infração. É claro que existe grande preocupação no Brasil, porque já existe um projeto de lei que visa adiar esta lei para entrar em vigor apenas em 2022. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito o futuro da internet. Abaixo dele, no retângulo azul, dificuldades para a implantação do sistema de proteção de dados no Brasil. Para o brasileiro, tem sido desafiador, por vários aspectos. Primeiro, pela falta de cultura, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento em torno do assunto. E segundo, porque o Estado brasileiro não está pronto para entregar a efetividade dessa lei. Então, nós não temos, por exemplo, até agora, uma autoridade de dados instituída. Já a previsão da sua criação, a lei já criou autoridade, mas o governo federal não implementou
a autoridade até o momento. Então isso gera uma dificuldade, porque sem autoridade você não tem a efetividade da lei, você não tem o enforcement, que é a fiscalização e eventual condenação das empresas infratoras. Há uma expectativa de que a lei, de fato, passa a valer agora em agosto de 2020. Há uma expectativa do mercado quanto à alteração dessa data, até em função do não preparo das empresas para essa vigência. A lei precisa de ser regulamentada e ela não foi regulamentada ainda. Então, tudo isso gera dificuldade para o empresário brasileiro, para o cidadão brasileiro, para o setor público, que também é destinatário dessa lei, para levar essa legislação a sério e respeitar essa legislação como ela deve ser respeitada. Carlos É Lopes, importante ter UNB. uma certa regulamentação, né? Como, por exemplo, o direito à privacidade e à segurança individual. Com o desenvolvimento chamado da internet das coisas, onde uma coisa vai se relacionar com outra, onde eu, como pessoa, vou me relacionar com uma coisa e aquela coisa está em rede, em que em determinado momento eu possa dizer para determinados suportes, olha, está faltando leite na minha geladeira, compre-se. E aquele equipamento já transmite aquele dado para um supermercado que tem as minhas informações bancárias, que debita na minha conta, tem elementos de segurança que merecem ser regulamentados nesse aspecto. Tem outros aspectos também que são importantes, como o próprio direito a preservar a sua memória. Que imagens eu tenho do meu passado que eu não quero que estejam no meu presente? Será que eu devo fornecer o meu CPF à farmácia toda vez que eu quero desconto em medicamentos? Será que naquele momento que você oferece um desconto, aquele laboratório não tem um interesse específico em coletar o meu dado para poder obter informações sobre aquele paciente, se ele precisa utilizar aquele medicamento em uso contínuo? Será que isso pode comprometer, entre outras coisas, uma empregabilidade? Porque se alguém souber de uma doença que eu possuo, isto pode me evitar ou dificultar a minha vida para ingressar numa empresa como funcionário, se eu tiver uma doença pré-existente. Portanto, se alguma coisa for de graça, certamente o produto será você. Facebook, YouTube and Google, Twitter and others, they reach billions of people. O cineasta e ator inglês Sacha Baron Cohen recebeu o prêmio da Liga Antidifamação no final de 2019 e criticou duramente as mídias sociais e a falta de controle sobre o conteúdo divulgado por elas. It would have allowed Hitler to post 30-second ads on his solution to the Jewish problem. Segundo o ator, Hitler poderia até anunciar no Facebook sem qualquer restrição se ainda estivesse vivo. Eu creio que a internet vai nos desafiar constantemente nesse campo das relações sociais, inclusive não só do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista ético e nas nossas condutas morais. Em 2016, a empresa britânica Cambridge Analytica foi alvo de investigação internacional por ter usado dados sigilosos de milhões de clientes do Facebook sem autorização expressa. Os dados foram utilizados em campanhas políticas de Donald Trump e dos ingleses, que queriam se separar da comunidade europeia. Em maio de 2018, surgiu na Europa a General Data Protection Regulation, um marco de proteção da individualidade nas redes. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor em agosto de 2020. Da mesma forma como lá na GDPR, na União Europeia, no momento do início da vigência da lei lá, o que aconteceu? 30% apenas das empresas estavam 100% preparadas para atender a legislação. Como o nosso país ainda ele carece de muito mais desenvolvimento tecnológico e processual, eu acredito que vai ser um pouquinho menor esse índice no Brasil. Então, a gente estima como associação que entre 20% a 25% das empresas estejam 100% preparadas, se assim for, em agosto de 2020. Empresas grandes como Google, Facebook, já foram multadas por exporem dados de titulares, ou seja, cidadãos europeus, de uma maneira indevida. É claro que essas multas, em algumas delas, são até reincidentes, dado o tipo de volumetria de informações que são hoje prestados. A proposta da lei é olhar para frente efetivamente. Claro que ela busca resolver o passado, mas ela olha para frente. E o que ela enxerga quando ela olha para frente? Ela enxerga um mundo
em que as novas tecnologias e as tecnologias de hoje existentes, elas passarão a se adaptar à necessidade de proteger a privacidade do indivíduo. Então, inteligência artificial, conectividade 5G, qualquer que seja a proposta que se crie, ela vai ter de enxergar um caminho para se desenvolver com balizas, com balizadores, que são o respeito à privacidade e o respeito à proteção de dados. Isso é muito positivo. O cidadão que confia que os seus dados estão protegidos, que seus dados não vão vazar, não vai ser feito um uso indevido, um uso inadequado desses dados, ele tende não só a consumir mais os serviços e produtos, como entregar mais dados. Mesmo com os vazamentos que ocorreram no Facebook e os escândalos que surgiram com a Cambridge Analytica, as pessoas continuam usando o Facebook. É claro que a quantidade de usuários decaiu, mas as pessoas mudaram para o Instagram, que também pertence ao Facebook. Portanto, você saiu de um lugar e foi para outro. Você continua expondo seus dados e as pessoas ainda continuam querendo o joinha. Pela primeira vez na história, a justiça americana autorizou a perícia em um robô da família Alexa, que automatiza rotinas domésticas e que pode ser comprado pela internet. O objetivo da investigação é saber se a máquina testemunhou e gravou uma provável discussão entre marido e mulher que viviam na Flórida. Há suspeitas de que a morte da esposa não tenha sido acidental. Ela sofreu uma morte muito estranha com uma lança que transfixou o peito dela. O marido diz que ele não teve nada a ver com isso, mas o equipamento Alexa pode vir a ser a testemunha desse crime tão estranho. Um equipamento que, em princípio, não deveria estar escutando, mas a Amazon já admitiu que equipamentos como esse ouvem e te escutam e gravam o seu áudio mesmo sem um assistente estar ligado. No momento que as pessoas dormem com o celular ao lado da cama, pode ter certeza, esse celular te escuta. Então, se por um acaso é te oferecido um medicamento para melhorar a sua performance durante a noite, não estranhe, porque o seu celular pode ter te escutado durante a noite. Quem vigia uma Amazon? Quem que vigia a Apple? O Facebook mesmo já disse que ele ouve parte das nossas conversas, assim como a Apple, para melhorar a qualidade de reconhecimento de voz, que são funcionários. Quem que deu direito a eles ouvir as nossas conversas? Na tela do computador, gráficos de barra e de cores em vermelho, amarelo e verde. Homem e mulher utilizam a internet. O futuro imediato da internet é a 5ª geração, a 5G, que promete um fluxo de dados 10 vezes mais rápido que a 4G, que usamos hoje. Liquidificadores e geladeiras conversarão entre si e com outras máquinas. A grande pergunta é a seguinte: o que os conglomerados americanos vão fazer com tantas informações capturadas pela máquina enquanto assistimos televisão? A espionagem doméstica já começou. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito o futuro da internet. Abaixo dele, no retângulo azul, quem controla a coleta dos dados gerais? O Big Data? Para definirmos Big Data, precisamos levar em consideração 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar que nós chamamos de Vs, que é o V da velocidade, o V da variedade e o V do volume. Então, volume, grande quantidade de dados. Velocidade, a velocidade que o negócio precisa tratar esse grande volume de dados, né? E a variedade, porque nós temos que tratar aqueles dados que são estruturados, como as nossas transações, por exemplo, e também foto, texto, vídeo, som, quer dizer, uma variedade de dados. Como controlar Big Data? Como fazer com que essas informações que têm, de alguma maneira ou outra, grande valor perante empresas, possa vir a ser controlado? Porque a gente fala que o ouro atual são os dados. E hoje está se tirando muito proveito disso a partir de algo chamado inteligência artificial. Com base na inteligência das informações que eu tenho sobre qualquer cidadão, eu posso te ofertar produtos, serviços, uma série de coisas. Eu falo que é quase impossível falar que existirá um controle sobre Big Data. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito o futuro da internet. Abaixo dele, no retângulo azul, máquinas aprendem tudo sobre nós. Um dia, decidirão por nós? Quando você assina um termo de privacidade do Google, onde ele garante que as suas informações só serão utilizadas para tais finalidades, infelizmente eles não estão dizendo a verdade em muitos desses momentos. Então, não há como garantir
proteção absoluta em relação ao Big Data. Isso pode trazer uma série de conveniências para nós, mas infelizmente, inteligência artificial, Big Data, ciência de dados, nós estamos falando de coisas que podem colocar em muito o risco quanto às informações. Isso porque eu não estou falando de utilização disso por meio de machine learning e outras que podem tomar decisões por nós com base naquilo que ela aprende sobre o próprio cidadão. Imagine as máquinas se voltando contra nós, o que pode vir a acontecer? 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito "O futuro da internet". Abaixo dele, no retângulo azul, metade das profissões deve desaparecer até 2035. Fonte: Kai-Fu Lee, criador da inteligência artificial. As profissões vão desaparecendo com o tempo. A tecnologia tem ela surge para atender uma demanda, uma necessidade de otimizar essas relações econômicas, as relações entre os agentes econômicos. Então, é natural. Claro que há resistências, de natureza política, inclusive. Então, imagina antigamente o carregador de mala. Alguém foi lá e inventou a rodinha. Não teve jeito, teve que mudar. Só que a gente tem que aproveitar a internet, que ela pode ser um instrumento para requalificar as pessoas e gerar novas oportunidades. Porque atrás de toda tecnologia tem um ser humano. Então, o ser humano ainda é a parte mais importante desse movimento todo de transformação. Embora haja, nesse mundo contraditório, novas profissões emergentes dentro desse campo, você vai tendo um grande impacto nas relações de trabalho, do ponto de vista do valor do seu trabalho. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito "O futuro da internet". Abaixo dele, no retângulo azul, startups unicórnio, valem $1 bilhão. Decacórnio, valem $10 bilhões. Atualmente, Regina os Cantelli, dados, eles especialista já em são Big Data. precificados dentro da empresa, não é? Então, se nós pegarmos aí as unicórnios, né? Agora a gente está dizendo até as decacórnios, né? E vamos ver o quanto que elas valem. Elas não valem mais por uma contabilidade tradicional, onde nós olhávamos qual o número de funcionários, qual o número de localidades físicas, quanto que foi o faturamento. Essas empresas hoje, elas têm o seu valor associado aos dados que elas têm. O número de conexões que eu tenho, quanto mais conexões eu tiver, quanto mais pessoas estiverem utilizando o meu aplicativo, o meu software, a minha solução, mais dados eu tenho, mais inteligente eu fico, mais produtos eu posso ofertar e mais produtos ou serviços podem ser ofertados, e isso faz com que eu tenha um valor muito maior no mercado. E quando nós falamos de dados sensíveis, todo mundo acha que é um dado médico, um dado de exame de saúde. Se alguém tirar uma fotografia minha, isto é um dado sensível. Se alguém me filma, é um dado sensível. Se isso não for manifestadamente considerado público, esta é uma informação privada, o titular ele tem direito à proteção quanto às informações. Então, isso é uma coisa muito importante. A voz é uma característica pessoal e se ela for vazada, ela pode gerar consequências porque isso é uma informação classificada como sensível. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito "Novas profissões". Abaixo dele, no retângulo azul, "Guardião de dados", "Data Protection Officer", "Digital Influencer", "Digital Dancer". Existe uma figura que começou a aparecer principalmente nas grandes empresas de marketing digital, que é o DPO, é o Data Protection Officer, que ele é o grande guardião dos dados naquela agência ou naquele player de marketing digital. É uma figura que não existia alguns anos atrás e é que ele passa a existir e seria essa equipe ou esse profissional dentro das empresas que vai fazer com que as políticas e as boas práticas sejam de fato utilizados no dia a dia. O que é o marketing de influência? A gente basicamente faz um plano de marketing em cima do que o cliente precisa para divulgar ou o produto ou o serviço e conecta o influenciador com esse cliente. Durante a exposição do produto ou do serviço, vai atingir um público-alvo que é um possível comprador. Então, são os seguidores que é necessário ter todo um estudo de nicho específico para conseguir atingir esse público, né? Então, não é simplesmente qualquer influenciador e qualquer público. Não necessariamente quem tem números tem maior influência. Isso já virou mito.
Então, às vezes, uma pessoa que tem 1.000, 2.000 seguidores, ela vai conseguir influenciar mais gente do que um influenciador digital de 100.000 seguidores. Garoto em pista de dança. Eu jogava o Just Dance desde o lançamento, que foi em 2009, né? E em 2014, o jogo ele se tornou o jogo de dança mais famoso do mundo e foi através da internet que eu vi a publicação de um torneio mundial. E eu me inscrevi e passei em primeiro lugar. Eu trabalhava num ramo totalmente diferente, eu trabalhava no setor de qualidade numa metalúrgica, larguei o emprego só para competir, participar do torneio, né? E mudou tudo que todo mundo que eu conheço hoje em dia, todas as viagens que eu fiz para fora do país e aqui, foi graças ao Just Dance e à internet. Eu uso minhas redes sociais para divulgar meus vídeos, faço meus vídeos dançando, falando, anunciando coisas novas que vem por aí do próprio jogo Just Dance e isso acaba sendo minha profissão. Diego termina sua apresentação no game. Ele segue os passos de dança mostrados no telão. Retângulo vermelho ocupa o centro da tela, cujo fundo simula a transmissão de dados digitais. Nele está escrito em letras brancas e maiúsculas, o futuro. Fabrício Eu acho Mota, que o futuro advogado. da internet no Brasil é um futuro bastante promissor. O Brasil é um dos mercados que mais consome serviços digitais, mas vai depender não somente dessa capacidade de consumo, mas da capacidade de gerar economia através da internet. A gente precisa migrar no Brasil do aspecto de consumidor para provedor de soluções digitais. Daqui 50 anos, Carolina acredito Morales, que a inteligência artificial ela vai ser capaz de prever diagnóstico médico ou auxiliar os médicos num possível erro de diagnóstico. Eu acho que a inteligência artificial vai ser capaz de prevenir determinadas doenças. No futuro, Marcelo não tão Alves, distante, especialista em você vai tomar cibersegurança. uma pílula, ou talvez você vai engolir um sensor. Esse sensor vai medir o colesterol, triglicérides, vai medir toda a sua condição de saúde e você não vai marcar mais um médico. O médico será marcado para você quando nós chegarmos num futuro desse, que eu acredito será em menos de 10 anos. Nós certamente vamos preocupar um pouquinho mais em relação à privacidade. Sentado em uma mesa, Marcelo tecla em seu notebook. Nilo e outros jovens usam a internet. Ju e mulher usam o celular. Mulher toca em tela com o dedo. Menina joga em seu tablet. 2 retângulos vermelhos e azuis ocupam o centro da tela. No retângulo vermelho está escrito o futuro da internet. Abaixo dele, no retângulo azul, inteligência artificial colocará 15,7 trilhões de dólares no mercado até 2030. Fonte PricewaterhouseCoopers. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Luciane Matos. Assistente de produção Luciano Oliveira e Maíra Buani. Roteiro e edição Bob de Souza. Som direto Anderson Rodrigues. Iluminação Ítalo Cândido. Montagem e finalização Sérgio Azevedo. Direção de arte Márcia Roth. Videografismo Leonardo Veloso. Imagens Marcelo Tony Braga. Tiago Oliveira e Pixabay. Audiodescrição, visual áudio, roteiro, Carmen Leão, narração, Ana Luísa de Franco, núcleo de programação, Rosa Wazen, núcleo técnico, Fábio Guedes, núcleo de produção de programas, Flávio Soledade, supervisão, coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF, realização, TV Justiça Essencial 2020.